Fala turma, beleza? Sou o professor Lucas do curso Mente Matemática e no Matemática na Prática de hoje eu trouxe para você a questão 160 do Enem de 2016. Essa é uma questão que envolve um gráfico e pode ser resolvida utilizando a proporcionalidade ou função do primeiro grau. Antes de você assistir, se este tema te interessa, se inscreva agora no canal e deixe o seu like. E comente abaixo o que você quer para a próxima aula. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que a tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o 6º mês para que o reservatório atinja o nível zero da sua capacidade? Bom, gente, essa questão tem um gráfico e neste gráfico a análise deve ser feita de forma correta para que a gente não erre a questão. Então vamos analisar o que o gráfico nos diz. Nesta questão temos na coluna vertical a porcentagem de capacidade máxima deste rio e, na horizontal, no eixo do X, o tempo. Então, o que é que nós percebemos? Que, com o passar do tempo, a capacidade máxima do nosso rio foi diminuindo. Então, a capacidade do rio está em função do tempo decorrente. A partir de que o tempo passe, a capacidade do rio diminui e de forma linear. Por que de forma linear? Porque o gráfico é uma reta decrescente. Então sabemos que o tempo passa e a capacidade do rio diminui em percentual. Ao analisar o gráfico, nós observamos o seguinte: do primeiro ao 6º mês, a capacidade do rio diminuiu de 30% para 10%. Podemos observar que do primeiro ao 6º mês, o nível do rio caiu de 30% para 10%. Ou seja, 6 menos 1, em 5 meses, o rio diminuiu de 30% para 10%, ou seja, 20% de redução no seu volume, beleza? Como ele está reduzindo de forma linear, então existe uma proporcionalidade entre o tempo que passa e o nível do rio. O tempo passa e o nível do rio diminui. Então observe, ele agora está em 10%, é a capacidade atual dele. Eu preciso que ele fique completamente seco. Para que ele reduza sua capacidade por completo, ele ainda precisa diminuir mais 10% da sua capacidade. 10% é metade de 20%. Então, como existe uma proporcionalidade, como esta é uma função linear do tempo com relação à capacidade do rio, eu preciso também da metade desse tempo, porque de 20% para 10% é metade. Então, de 5 meses, a metade vai ser 2 meses. E aí chegamos na nossa resposta. Bom, se você ainda não conseguiu entender como que funcionou esta operação, você pode montar uma regra de 3. E por que a regra de 3 funciona? Porque eu tenho uma função linear. Então, na função linear, a proporcionalidade existe. As grandezas, tempo e capacidade do rio são diretamente proporcionais. Neste caso, à medida que o tempo passa, a capacidade do rio vai diminuindo. Como em 5 meses ele reduziu 20% e agora eu quero que ele reduza 10%, ou seja, metade do que ele tinha, eu preciso também dar metade do tempo. Mas se você não pegou desta forma mais simplificada e mais direta, podemos montar uma regra de 3, que vai ser da seguinte forma. De um lado eu vou ter o meu tempo e do outro lado eu vou ter a capacidade do meu rio. E o que é que eu sei? Que em 5 meses o rio diminuiu 20% e agora eu preciso que ele reduza apenas 10%. E do outro lado meu tempo será x. Agora eu faço meio pelos extremos. X multiplica 20 vai me dar 20x e 5 multiplica 10, que vai me dar 50. Agora eu vou simplificar a minha operação e encontrar o valor de x. X, nesse caso, é igual a 5 dividido por 2
ou 2,5 meses. E chegamos na nossa resposta. Beleza, gente? Então, nessa questão, analisamos um gráfico que representa uma função do primeiro grau e percebemos a proporcionalidade. O que é interessante é que nós precisamos visualizar os objetos matemáticos de forma que a gente entenda eles da forma como ele vier apresentado. Neste caso, eu pude utilizar a regra de 3 aqui, a proporcionalidade, porque era uma função do primeiro grau. Na função do primeiro grau, as grandezas são diretamente proporcionais. Bom, turma, esta foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no meu canal e comentar abaixo o que você quer para a próxima aula. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima!